Bem, amigos, eu sempre quis falar isso aqui. Em nome de Luiz de Matos, de Luiz Tomás, de Antônio Cotas, de Humberto Rodrigues, eu declaro aberto o 3º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. E uma salva de palmas para eles, porque por eles nós estamos aqui. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para a gente, vocês não imaginam. Depois a gente vai contar com o tempo, porque agora vocês estão querendo que o Congresso comece, não é? Mas depois a gente vai contar para vocês como é que a gente construiu esse Congresso. Nós éramos para ter feito esse Congresso em 2020, todos sabem, mas por conta da pandemia, nós fomos forçados a não realizar o Congresso. Mas dele, nós tiramos muitas lições e muitas coisas que serão apresentadas durante esse Congresso nasceram exatamente das situações em que nós passamos na pandemia e, enfim, nas dificuldades que vocês todos conhecem. Mas nós tiramos algumas lições. Uma delas, e o astral superior está o tempo todo nos falando isso, era e é que a gente seja unido. Mas o que significa união? Significa isso aqui. Significa a gente não só estar fisicamente juntos, como estamos agora falando para outras regiões, estamos transmitindo esse evento online, mas significa que nós saímos da pandemia, nós, racionalismo cristão, muito mais fortalecidos, muito mais unidos. E união significa respeito, significa amor, significa compreensão. E foi tudo isso que nós aprendemos a exercitar na pele. Então, hoje é com muita honra que a gente fala para os racionalistas cristãos autênticos, convictos, que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, do valor que tem a união. Vocês não imaginam como a gente se sente fortalecido. E mesmo você que está lá naquela casinha, que você acha que é pequenininha, que você acha que você está sozinho, não. Você faz parte deste mundo, você faz parte deste grupo, você é muito forte. Nós somos muito fortes, porque somos unidos. Bem, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que o racionalismo cristão e sempre foi, e se vocês pegarem o livro Vibrações da Inteligência Universal, 10ª edição, Luiz de Matos nos ensinou isso lá há mais de 100 anos atrás, que nós temos que respeitar a natureza, nós temos que valorizar a natureza. Então nós estamos aqui debaixo de uma usina de geração de energia elétrica. Nós estamos gerando aqui, nesse teto, não só microfonia, como 14.000 kWh de energia. Segundo o rapaz da Light que veio instalar aqui, fazer a ligação, ele falou assim: nossa, vocês estão gerando energia para quase metade do bairro aqui. Eu achei que foi um exagero da parte dele, mas, de qualquer forma, nós estamos deixando de poluir o planeta com mais de 1.100 toneladas de gás carbônico com esta geração. Então, esse é o respeito que nós temos que ter pelo planeta. E se vocês lembrarem, já que eu citei Vibrações da Inteligência Universal, se vocês lembrarem, eu disse até no livro, até que na apresentação, até que por uma questão de egoísmo, né, Joaquim, a gente deveria preservar o planeta, porque nós não sabemos se a gente vai voltar amanhã aqui, e eu quero voltar. Eu tenho certeza de que eu vou precisar voltar aqui e vou voltar com muito gosto, porque viver
é muito bom, viver é muito positivo, viver é ter vocês aqui. Muito obrigado. Olha, eu não vou convidar não, eu vou convocar os médiuns do racionalismo cristão para me acompanharem. Por esse corredor aqui, lá na livraria, nós vamos subir a escada e vamos na sala Luiz Tomás, vamos conversar. Se você não sabe se você é médium, olha para o seu crachá, tem uma bolinha vermelha. Então, médiuns, por favor, me acompanhem. Mas o pessoal que... agitei vocês agora, né? O pessoal que não se considera médium ainda, eu vou pedir aqui a presença do coordenador desse congresso, Wilson Carnevale Filho, que vai fazer aqui uma apresentação para vocês, vai fazer uma palestra e vai abrir aqui para vocês, então, as nossas atividades. Fiquem em boas mãos, fiquem com o Wilson, por favor. Não pode subir se não tiver a bolinha vermelha, né? Não pode subir se não tiver bolinha vermelha. Tem bolinha vermelha aí? Precisa da bolinha vermelha, não tem jeito. Mas vocês têm cara de gente Você que tem um que passador? ter bolinha vermelha. Você tem o passador? Você vai para lá? Tá. Ô, Rogério. Tem a bolinha vermelha, você não sou médico. Caramba, é raro. Mas tudo bem, eu vou ficar. Sabe o que é? Tem uma Iara de Santa Ifigênia, eles devem ter feito confusão. Então, se ela Bastante. não estiver lá, era eu. Temos bastante médium. Nossa, muito bom, muito bom. Oi, tá aí? Tá bom. Tá só magrinho. Hã? Tá bom. Não, não é esse. Não é esse. Eu que agradeço É vocês. Vocês são maravilhosos. Não é esse, é da inteligência espiritual. Vou falar muito mal de você depois. Não. É esse. Está autorizado. Rapaz, onde é que eu... Olha só, a Silviane não É está isso com a aí. bolinha vermelha. Tudo bom, querido? Mas Mas é ela médium. foi. Passou. Bom, boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nós também estamos online pelo YouTube, pelo Facebook, onde as pessoas que estão online estão os nossos cumprimentos também. Alguns é boa tarde, outros já são quase boa noite, ou boa noite mesmo. Então, é uma grande satisfação a gente estar com o Congresso aberto. Tudo que a gente fez aqui foi uma equipe grande que vem se reunindo há muito tempo, equipe aqui organizando tudo isso, e uma equipe já espalhada em várias outras casas, também organizando todo o conteúdo e tudo que aqui a gente vai falar. E a gente espera bastante que todos apreciem bastante. O primeiro tema é sobre a inteligência espiritual. E a ideia é que a gente vai encadeando cada um dos temas, né, para que todos tenham, ao final do congresso, uma visão diferente, ou uma visão do racionalismo cristão, da filosofia racionalista cristã, por uma ótica mais ampla, ampliada. Acho que é esse o grande objetivo, o objetivo que a gente vem, como o nosso presidente Gilberto falou, amadurecendo já ao longo, desde a pandemia, provocado pela pandemia. A gente começou um trabalho virtual, começamos com isso, desenvolver novas formas, inclusive de comunicação, para que a gente possa ir expandindo. E eu acho que a gente ouve as orientações que nós recebemos em nossas casas,
do astral superior, falando da expansão. Muitas pessoas vão conhecendo a filosofia através das mídias sociais. Nós temos um módulo dedicado exclusivamente a isso, exatamente para a gente conversar um pouco sobre isso. Apesar de estarmos aqui num grupo grande, eu vou até pedir para alguém depois me ajudar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, passar o microfone e faça a sua pergunta, que seja uma pergunta bastante resumida e tal, bastante objetiva, porque a gente tem um tempo curto, a gente está um pouquinho atrasado no tempo, então a gente vai ter um pouco de restrição com o horário, mas nada impede de a gente esclarecer, e se depois ficar alguma dúvida, a gente também vai ter todos esses dias para conversar sobre elas, tá bom? O meu tema é sobre inteligência espiritual. Mais do que isso, a gente poder falar também, a gente fala sempre força e matéria, e aí a gente dá isso como dado. Nós somos compostos por força e matéria. Poucos aqui, quase ninguém aqui duvida disso, né? Seja porque compreendeu e está aqui no racionalismo cristão, seja porque sente isso e faz sentido para isso, e as duas coisas necessariamente. Mas o fato é que essa é uma mudança radical de enxergar a vida, né? E a gente precisa compreender bem isso, que isso não é porque a gente acha, né? A gente tem muitas evidências disso. Então, um pouco do que eu vou trazer aqui são essas evidências. E outro é o que isso impacta efetivamente na vida nossa, né? E para a gente poder, às vezes, ficar mais claro, mesmo para nós, racionalistas cristãos, do como isso faz com que a gente trilhe essa nossa experiência aqui nesse mundo físico de uma forma diferente. Muitos religiosos falaram isso que eu acabei de falar e foram parar lá na Ásia, escondidos do mundo, porque não foram compreendidos pela religião do qual eles representavam. Todo mundo que foge um pouco dessa constatação em qualquer meio, ele acaba sendo excluído do meio. E tem uma razão para isso. É porque isso liberta as pessoas, liberta as mentes, faz as pessoas pensarem com um protagonismo muito maior. E é exatamente essa a linha que a gente está adotando neste congresso. Como que a gente pode ser mais protagonista? E como é que a gente pode espalhar mais esse protagonismo? A gente se desapegar de qualquer tipo de amarras místicas, religiosas, que estão sempre muito associadas ao tema inteligência espiritual ou espiritualidade. Tá? E mostrar que ela está nas pequenas coisas, e que a gente pode ir mostrando essas pequenas coisas, que a gente pode ir mostrando para os outros e percebendo essas pequenas coisas, para nós mesmos ver como ela permeia a nossa vida de tal forma tão profunda, que às vezes a gente materializa isso. E esse é o grande equívoco que todos ou muitas pessoas nesse mundo cometem. E aí começar que todas as filosofias, a questão do propósito da vida, que é o tema que a gente vai começar, qual é o sentido da vida? Ele tem um sentido? Muitos se debruçam sobre isso, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos religiosos se debruçam sobre isso, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e mostrar. Vamos falar também como é que o espírito é formado, né? Como é que forma o espírito? E por que a gente diz que a gente vem na evolução das espécies, né? No fundo é a evolução da inteligência, da força criadora que está ali evoluindo. Como é que a gente olha e enxerga isso? E como é que a ciência levanta isso, mas não dá a explicação que a gente dá para os mesmos fenômenos? Então, um pouco do que a gente vai falar. E depois está ok, ótimo, mas como é que isso chega na minha vida? O que isso muda na minha vida? Né? E aí a gente entra no viver aprendendo e aproveitar as oportunidades da vida. E aí, começando com o que a gente falou do propósito da vida, começando com os vários filósofos, existem várias respostas a isso em diversas linhas de pensamento. Primeiro tem a linha espiritual, que a gente diz que somos uma emanação da inteligência universal.
Depois tem a linha religiosa, que diz, não, nós somos uma criação divina. Depois tem a linha genética, não, nós somos resultados da evolução genética, nós estamos associados à evolução das espécies. E tem uma outra linha que diz, olha, nós não somos nada disso, a vida começa e termina, dado um fluxo natural que não tem nem começo e nem fim. E a gente vai ver, e tem gente muito famosa que adota esse tipo de raciocínio. Então é uma vida sem muito propósito, sem sentido, mas é uma vida que por isso mesmo tem que ser vivida intensamente, e não necessariamente de um jeito ruim, mas simplesmente tem esse tipo de maneira de pensar. Ou seja, vários se debruçam e a gente vai dar alguns exemplos disso, né? Primeiro, a gente diz, olha, nós não temos essência nenhuma, a gente é uma tábula rasa. Quem falou isso primeiro foi John Locke, né? E a gente diz o seguinte, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Tem uma linha psicológica que só trata disso, e que define toda a sua base terapêutica em cima dessa ideia, que é uma ideia, já que é uma folha em branco, eu posso torná-lo o homem perfeito. Então a ideia disso é que o homem pode se tornar algo melhor o tempo todo, porque ele é uma folha em branco. Não tem uma coisa errada nisso, mas simplesmente ele é uma folha em branco. E daí a mente não possui ideias inatas, como afirmava Descartes. Todo conhecimento vem da experiência sensorial, do dia a dia, da vivência nossa. Ou seja, o ser humano não nasce sabendo, ele aprende vivendo. Mas tem uma outra linha, que é de Descartes, a gente acabou de falar nele, que diz, não, nós somos o que pensamos. E daí ele fala, a capacidade de raciocinar é a nossa essência. Logo, a frase mais comum e que a gente ouve dele é, penso, logo existo, né? E o que ele coloca? Ele coloca o seguinte, que há uma dúvida metódica que questiona tudo que possa ser falso. Ou seja, a minha capacidade de questionar é a razão da minha existência. E ele foi um dos que começou a falar de mente e corpo, que é essa visão dual, mas não foi o primeiro. O primeiro a falar sobre isso, no mundo ocidental, logicamente, foi Platão. Platão que falou que nós viemos de um mundo das formas, e aí tem a famosa metáfora de Platão das sombras na caverna, né? Que nós viemos de outros mundos, que é o mundo da forma, e a alma e o corpo. Ele foi o primeiro a falar isso. E essa visão é a nossa visão. Então percebe que só que isso veio, está aí, mas perde sentido para outros tipos de narrativas, mas está aí, e ele colocou isso de uma forma muito clara, né? E aí, essa visão, e depois tem um outro que fala assim, não, o homem, ele é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Quem falou isso foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. A linha de Rousseau é assim, a sociedade corrompe o homem, mas o homem intrinsecamente o bom, ou seja, a natureza do homem é boa, né? A sociedade e a corrupção e convivência social desperta o egoísmo, a inveja, a competição. E daí precisa de uma educação para regenerar. Então, de novo, a gente precisa estar o tempo todo criando formas de tornar o homem perfeito. Então vamos olhar as 3 formas até agora apresentadas. A gente fala assim, da questão a tábula rasa, que é o homem, é uma folha em branco, então a sociedade é que vai moldar, que não é muito diferente disso, mas ele diz, não é uma folha em branco, o homem é bom. E daí o que a gente faz? A gente evita que ele se corrompa. E aí tem um outro que diz exatamente o oposto. A essência do homem é ruim, a sociedade é que corrige. Se não for a sociedade, vira uma bagunça. Por que ele falou isso? Porque vira mesmo. Entendeu? E todo lugar
É só quem assistiu aquele filme Mad Max. Todo mundo já assistiu? Alguém já assistiu? Já assistiram Mad Max? É uma sociedade sem governo, é uma sociedade onde vale a selvageria, tá? E é exatamente o que ele fala. Ele fala, se você tira a restrição, se você tira as coisas que inibem a maldade do homem, ele se torna muito perverso e ele provoca a perversidade nos outros. Faz sentido, mas faz sentido também a gente ver, calma aí, tem muita gente boa que mesmo nesse ambiente continua sendo boa. Correto ou não? Não é muito diferente do que a gente fala. O que eu estou querendo trazer é exatamente essa questão de que a gente tem várias visões, e está aqui a visão religiosa, mas para a gente ver algumas similaridades com o que a gente diz aqui no racionalismo cristão. E a visão religiosa fala que a nossa essência está associada a um Deus criador, um Deus que cria o homem. Quem vai na Capela Sistina vê exatamente essa mesma figura. O universo e os seres vivos são todos criação, não de um acaso, e nem da evolução. O propósito da vida tem sentido porque foi concebida com finalidade divina. O homem ocupa um lugar especial na criação. O conhecimento sobre a origem da vida vem da revelação divina e não apenas da observação científica. Essa briga entre ciência e religião é muito isso, né? Nós somos criações de um Deus e nós falamos aqui inteligência universal, força criadora. Nós criamos, tem uma entidade criando. Então você percebe que todas estas visões, e essa é a ideia central de tudo que eu estou querendo trazer aqui para a nossa reflexão inicial nesse congresso, de que a maioria das filosofias, a maioria das ideias, partem de um princípio comum. Qual é o princípio comum? Que todos concordam que viver é se aperfeiçoar. Nós temos um sentido na vida, ou seja pela sociedade, quando fala assim, o homem é ruim, a sociedade precisa consertar, qual que é a ideia que vem atrás? Olha, nós precisamos consertar, ou seja, nós precisamos melhorar. Quando diz o homem é bom, a sociedade é que corrompe, o que eu preciso fazer? Corrigir a sociedade, para a sociedade não corromper o homem. Porque se a sociedade não corrompe o homem é bom, a bondade está aí. Quando as pessoas que estudam genética e tudo mais falam, não, tudo isso é uma evolução genética, o homem ele vai se comportando de acordo com as coisas que ele vai aprendendo e vão sendo incorporadas pela seleção natural na sua genética. As pessoas melhores tendem a se juntar com as outras pessoas melhores, formam uma genética melhor, e essa genética melhor vai, geração por geração, melhorando a sociedade. Mas todo mundo parte da ideia de que nós temos que trabalhar pela melhora da sociedade. Esse é o ponto comum. O único que destoa disso é Nietzsche. Falei que era um cara famoso. Porque ele diz exatamente o contrário. Ele fala, não, a vida começa e termina, né? E, na verdade, as pessoas que se preocupam muito com o pós-vida, eles chamam dos ressentidos. São pessoas que não conseguem ir bem na vida, e por não conseguir ir bem na vida, ficam achando que vai ser melhor fora da vida, porque não conseguem realizar nada aqui. Ou seja, são perdedores. Essa é a ideia central dele. E tem muitos adeptos, tem muita gente que gosta de Nietzsche. Nietzsche é muito famoso, né? Ou tem aqueles que falam assim, não existe certo e errado, existe um determinismo, que são os deterministas, que também tem essa ideia. Fora essas vertentes, estou simplificando bastante, mas fora essas vertentes, todas as demais partem do pressuposto de que nós estamos aqui para melhorar, ou de um jeito ou de outro nós temos que melhorar, que é exatamente o ponto central nosso. Nós estamos, em quase todas as demais visões da vida, é um movimento contínuo de desenvolvimento.
A pergunta que eu deixo no ar para a gente refletir é a seguinte: por que geração atrás de geração, das pessoas que vão pensando por linhas diferentes de raciocínio, têm a mesma ideia de que nós estamos aqui e precisamos ter um sentido de melhoria? Porque essa é a nossa essência. Quando a gente fala que nós estamos aqui no mundo escola para evoluir espiritualmente, nós estamos exatamente refletindo a maneira de pensar de todo mundo com visões diferentes. Se a gente imaginar, e o astral superior já falou isso várias vezes em várias orientações, ele fala assim: nós trabalhamos, e muitos que estão na pleiade do astral superior, entendendo o astral superior como um campo vibracional mais elevado, trabalhamos cada um nas suas vertentes de raciocínio para estimular uma sociedade melhor, um ambiente melhor, para que os espíritos possam se desenvolver. E quando a gente olha nas maneiras das pessoas enxergarem e darem as suas respostas, a gente vê o que o astral superior fala para nós. São essas questões que é por isso que a gente disse que é uma maneira mais ampliada de a gente ir enxergando a espiritualidade. Ela está presente mesmo quando alguém coloca e estuda a genética, mesmo quando alguém estuda um modelo político que restringe mais, que controla, porque a gente precisa disso tudo para criar um ambiente que nos permita, nesse mundo escola, ter as melhores condições para a gente evoluir. Por isso que a gente não julga, porque não tem por que julgar. Estamos todos, fora uns ou os outros, envolvidos no mesmo propósito. Isto só vem reforçar a ideia de que isso é um mundo escola. E quando a gente para ver essa questão, a gente começa a conversar sobre espiritualidade sem precisar debater espiritualidade. A gente procurar compreender a espiritualidade, porque ela se manifesta de várias formas. Algumas com viés, como eu falei, mais político, outros com viés mais sociais, outros com viés em outras linhas, mas todos nós estamos envolvidos em melhorar. Mas isso não significa que a gente precisa aceitar cada uma dessas vertentes, mas significa que a gente tem aí elementos para dizer o seguinte: ótimo, entendi. Quando nós falamos em evolução espiritual, a gente procura, e foi exatamente isso que Luiz de Matos fez, tentar integrar visões mais materialistas, porque ele estudou tudo isso, todo esse pessoal é antes dele, né? Integrar essas visões todas numa visão que pudesse explicar tudo. Nós não somos uma tábula rasa, nós não somos um livro em branco, nós trazemos a nossa bagagem espiritual, mas isso não significa que nós não somos influenciados pelo ambiente, isso não significa que nós somos bons na nossa essência, isso significa que a gente é ruim e bom. Isso eu não estou falando nenhuma novidade para nenhum de nós aqui, né? E se a gente não tiver algo cerceando, a gente acaba, nós aqui, racionalistas, que temos todo esse conhecimento, mas se a gente não tiver algo cerceando, é bem provável que muitos de nós, inclusive aqui quem vos fala, tá, acaba enaltecendo o que ele tem de pior no seu relacionamento. Isso a gente tem que ter muito claro, porque a gente precisa do cerceamento para segurar aquilo que a gente tem de ruim. Isso nos faz refletir por que se fala tanto em não vamos julgar, porque não tem por que julgar, tem que a gente, no mundo escola, num mundo de aprendizado, num viver aprendendo, tudo que a gente tem que fazer é compreender, entender e colocar em prática. Por isso essa primeira provocação é para a gente refletir sobre isso, porque o que nos diferencia e pode nos diferenciar de qualquer outra comunidade
que segue e abraça uma filosofia, é que a nossa filosofia nos dá a flexibilidade mental de não julgar. Esse é o grande salto nosso. O grande salto nosso é a gente poder compreender a vida num nível tão elevado que a gente não julga, a gente aprende com cada uma das visões. Por quê? Porque a gente não se envolve na materialidade ou não se envolve nas questões que nos diferencia. A gente se preocupa com as questões que nos unem. Isso que Gilberto Silva quis enfatizar hoje. Essa é a nossa união. Nós somos diferentes. A gente deve ter rusgas nas nossas casas, entendeu? Deve ter coisas que a gente incomoda. A gente deve até perguntar como é que essa pessoa é militante do racionalismo cristão, porque tudo isso faz parte deste mundo, tudo isso está manifestado aqui, tá? É que a gente está olhando o que nos diferencia, em vez de olhar o que nos une. A gente está julgando a pessoa que está ao nosso lado, em vez de a gente estar compreendendo as razões do porquê que ela está agindo dessa forma. Uma pessoa pressionada, ela age com aquilo que ela tem de pior, e muitos passam por uma vida que em determinados momentos estão muito pressionados, e a gente às vezes não compreende isso, não é empático o suficiente a isso, e julga. Quando a gente julga, a gente esfria o nosso espírito, a gente perde a conexão com aquilo que nós viemos fazer nesse mundo. Por isso é tão relevante, e por isso que a gente se preocupou em trazer aqui para começar esse congresso, tratando sobre isso, de como a gente pode se unir mais, como a gente pode nas nossas casas, porque isso eleva o campo vibracional de cada uma das casas. E continuando, só para dizer, fala assim, porque eu prometi falar, tá bom, e aonde elas estão essas pequenas coisas? Uma parte eu já falei, mas a gente fala assim, muitos perguntam, como é que o Espírito surge? Né? E fala assim, pô, como é que aparece o Espírito? Como é que essa consciência mais clara, essa noção que o Espírito adquire, essa força de vontade, como é que isso surge? Muitos que estudam biologia fazem a mesma pergunta de uma outra forma: como é que o ser humano surge? E o que nos diferencia dos animais irracionais? E quando ele fala isso, ele fala assim: nós temos linguagem, nós temos uma consciência mais clara, nós sabemos usar agricultura, nós sabemos usar ferramenta, nós dominamos o fogo, né? Então isso virou e revolucionou toda na história do ser humano. Quando ele começou a dominar cada uma dessas coisas, ele se destacou dos demais animais. Mas o que a biologia vai estudando é que essas coisas estão presentes no mundo animal, e aí chama a atenção para dizer, poxa, pode estar aí o caminho para explicar de onde vem o espírito. Então, alguns exemplos. Esse é um pássaro chamado falcão de fogo, ele fica na Austrália, ele administra o fogo, ele domina o fogo, domina no sentido de ele usa o fogo, ele usa o fogo para caçar, começa a pegar fogo numa região, ele pega uma haste em chamas e leva para outro lugar que interessa para ele que pegue fogo, e daí ele coloca lá, pega fogo, os animais fogem e ele vai matar os animais para comer. Essa é a estratégia que ele usa para comer, por isso que ele chama falcão de fogo. Mas, puxa, da onde vem essa inteligência? A gente pode dizer, isso está na genética. Não se consegue achar isso na genética dele. Isso está ele começou a fazer isso e deu certo, tá bom, mas por que ele começou a fazer isso e deu certo? Entendeu? Aí a gente vai olhar, a gente fala de agricultura. A formiga faz agricultura há milhões de anos. Ela pega as plantinhas, leva no formigueiro,
cultiva com umidade e vai cultivando com secreção dela e vai fazendo com que essas plantinhas gerem fungos e ele se alimenta do fungo. Isso é a agricultura. Essa inteligência da agricultura está pairando aonde? Nas inteligências dos animais. Quando a gente vê esse chama baiacu japonês, quando viram essa forma no fundo do mar, eu não sei se todos conseguem ver daí, essa forma no fundo do mar, achavam que ele era um desenho de um extraterrestre. Como é que um extraterrestre fez esse desenho? Porque o ser humano não fez. E depois foram estudar, era o baiacu japonês que fazia isso. E ele fazia isso para atrair fêmeas, né? Então ele fazia, o mais bonito é a arte, né? Então ele fazia a arte para conseguir atrair. Aquele que fizesse a arte mais bonita, naturalmente poderia ter a fêmea melhor, e aí ele conseguia procriar, e aí tinha toda uma evolução nesse sentido. Mas você vê que, da onde sai isso? Né? E aí você vê o macaco prego, né? O macaco prego usa ferramenta, ele pega e utiliza pedrinha, ele utiliza alguma coisa para quebrar o que ele vai comer, ele utiliza haste para pegar bichinho que fica dentro dos canos das plantas para ele poder comer, né? E aí, às vezes, e não é só o macaco prego que faz isso, tem um pássaro que faz isso, né? E tem macaco que lasca pedra para poder fazer isso melhor. Quer dizer, então tem vários exemplos de animais que vão fazendo coisas que o ser humano começou a fazer. Muitos dos seres humanos antigos, há 70 mil anos atrás, se inspiraram em muitas dessas questões, ou foram absorvendo essas inteligências que já estavam ali presentes. É como se tivesse nos animais uma inteligência que vai circulando entre as espécies, e essa circulação entre as espécies vai se ficando cada vez mais retidas em algumas dessas espécies, onde o homem, por um intelecto melhor, por uma massa cinzenta, como a gente fala, mais desenvolvida, teve a possibilidade de desenvolver isso, só que desenvolveu em milhares de anos, não foi um movimento rápido. Então, quando a gente fala assim, como é que o espírito foi formado? Ele não foi formado, ele foi sendo formado. E daí, quando a gente para e fala assim, nós somos força e matéria, espírito e corpo, nós somos um espírito em formação. Porque quem disse que acabou? Só a gente pode achar que acabou, mas não acabou. Entendeu? Mas na ideia religiosa, acabou, Deus já criou. Não, é um processo. E quando a gente vai enxergando isso como um processo, não acabou ainda. Por isso que a gente ainda tem muitas coisas de animais. Por isso que, quando se faz um estudo de psicologia, a gente consegue fazer uma classificação das pessoas. Você é do grupo A, você é do grupo B, você é do grupo C. Por quê? Porque a gente tem comportamentos muito semelhantes. Diante de uma pressão aqui de um exercício aqui que a gente possa criar nesse grupo aqui nosso, vai ter gente que vai se comportar muito parecido um com os outros. E daí, mas fala, mas por que é parecido? Porque são esses componentes da inteligência que ainda são muito comuns. Mas à medida que o espírito for se desenvolvendo, ele vai adquirindo cada vez mais especificidade. Mas ele vai especificidade, mas vai se congregando mais. Por isso que a trajetória evolutiva é algo muito longo e não termina na 17ª classe. Tem muitas coisas que vão acontecendo ainda pela frente nesse grande processo de evolução espiritual, onde a gente faz uma parte aqui, porque esse ambiente nos proporciona esses limites. Então, quando a gente vai olhando os animais, a gente vai ver essas inteligências aqui presentes. O golfinho, ele tem o domínio da linguagem, e tem
espécie que tem coisas assim, se ele vê alguém com uma sacola amarela, é um som. Se a sacola é vermelha, ele emite outro som. Ele tem linguagem, só que a gente não entende, mas entre eles entendem. Então são coisas que a gente fala, pô, mas não, o domínio da linguagem é o ser humano. Não, não é o ser humano. O domínio da linguagem está na inteligência que foi sendo elaborada, e esse processo de elaboração vai aparecendo em várias outras espécies. A gente tem a ideia, e aquele desenho, aquela gráfica que fala assim, a gente veio do macaco, o macaco vai levantando, sabe qual é aquele desenho? Vai levantando, levantando até virar homem. Aquele desenho não é verdade. Aquilo lá é uma ilustração que induz a gente a imaginar que é uma coisa linha reta. Não, não é assim. O melhor é uma árvore. Nós somos um ramo de uma grande árvore. Por isso que na Disney, quem vai lá no Animal Kingdom fala árvore da vida, porque o símbolo biológico é a árvore, porque a gente é um ramo dessa árvore. Nós não descendemos necessariamente dos macacos. Várias outras espécies foram surgindo que tinham entre questões comuns viver mais agregado em grupos, mas tem várias espécies que vivem em grupos. Não é só a espécie dos macacos, mas espécies de vários mamíferos que vivem em grupos. E eles vão desenvolvendo a sua lógica de grupo, e quando vão desenvolvendo essa lógica de grupo, essa inteligência é a inteligência universal, que vai sendo evoluída e ampliada à medida que vai tendo as diversas espécies. A gente não veio num corpo de cavalo, ou de um corpo de uma vaca, nada disso. Porque não tem a individualidade desses animais. Ali a vibração da inteligência não está tão individualizada quanto está conosco. Mas a nossa vibração, ela tampouco não está tão individualizada quanto poderia ser. Porque é muito coletiva. Então, quando a gente ouve as filosofias falando da sociedade, porque ainda é muito coletiva. E o astral superior fala isso, nós crescemos e aprendemos coletivamente. Nós estamos hoje aqui, ou cada reunião que a gente faz nas nossas casas, ou cada contato que temos com as pessoas que estão no nosso ao redor, no nosso campo de trabalho, ou de coisa, nós estamos trocando. Essa troca é esse coletivo expandindo, é esse aprendizado fluindo. Essa fluição do aprendizado é a inteligência crescendo, do mesmo jeito que nós estamos vendo nesses diversos exemplos, é a inteligência evoluindo. Por isso que a cada jornada a gente vai aprendendo mais e mais. E é isso que a gente pode dizer, que essas inteligências que vão fluindo e formando e configurando em corpos cada vez mais bem elaborados. Então, o corpo humano é talvez o corpo mais bem elaborado que tem aqui, mas não acabou ainda. Essa evolução não acabou. Mas nós somos a espécie que podemos criar melhorias na nossa própria espécie. Isso nos diferencia das demais. E daí fala, o que isso tem a ver com... É a inteligência universal criando uma espécie que melhora as questões que ela própria pode evoluir. Isso pode colocar por terra aquilo que Charles Darwin falou. Porque Charles Darwin colocou de que isso acontece dinamicamente sem interferência. E o que nós vamos fazendo é cada vez o ser humano interferindo. Mas não é o ser humano que interfere. É a inteligência, é o espírito do ser humano que está interferindo. E o espírito do ser humano interfere para melhorar, porque tudo que a gente faz e todo o pensamento do ser humano de quantos mil anos atrás, nós estamos falando de Platão, que é antes de Cristo, todos eles vêm falando coisas para melhorar o bem e aquilo. Ninguém vem a esse mundo para ser mal, ninguém vem a esse mundo para destruir. Então não tem por que a gente ter uma visão pessimista desse mundo.
Não tem porquê, não faz sentido um racionalista cristão ter uma visão pessimista do mundo, por pior que seja o lugar que ele está. Se a gente abrir o horizonte, essas crises, até inclusive guerras, as sociedades saem fortalecidas de uma guerra, por pior que seja a guerra. Elas saem calejadas, saem machucadas e aprendem com aquele sofrimento todo. Faz parte do processo? Não, não faz parte. Não deveria ter acontecido? Não deveria ter acontecido. Mas já que aconteceu, evolui com aquilo. Se a gente tiver essa visão, por que evolui? Evolui porque a inteligência evolui. Porque esse é o propósito da vida. Faz sentido até agora? Se não faz, levanta a mão e fala assim, não concordo muito. Não, calma aí. Legal, obrigado. Mas olha, o que eu queria depois é falar, tá bom, como é que isso pega? Já que a gente está aqui para melhorar, já que tudo é coletivo, já que a gente não precisa ter uma visão pessimista desse mundo, tá? Ok, como é que eu ponho isso no meu viver? Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Como é que a gente põe isso no viver? Porque a gente é tão bombardeado com coisas negativas, a gente é tão bombardeado com as pressões do dia a dia, que às vezes a gente é racionalista, mas na hora de pôr em prática a gente esquece um pouco isso e segue o que todo mundo faz. Por quê? Porque é o coletivo. De novo, a gente não... Olha os filósofos falando da coletiva, a sociedade, ela influencia muito, não é pouco, muito. Quando a gente olha os problemas que a gente tem aqui, nessas favelas que acabaram, nas comunidades aqui do Rio, que acabou de acontecer, por que os jovens vão para o crime? O que faz? A gente vai ver as condições sociais dos quais eles estão colocados são muito danosas e empurram para isso. Alguns não vão, alguns não vão, mas a sociedade, a comunidade ali empurra para isso. De novo, são os filósofos que têm razão quem fala isso. E tem razão também aquele que fala, não, tem gente que é boa, tem gente que é isso, e daí, por quê? Porque mesmo nessa condição, ele não vai. Mesmo nessa condição, ele não se deixa influenciar. Mas são o quê? São espíritos mais evoluídos que fazem isso. Quanto mais evoluído o espírito, menos influenciado ele é. Quanto mais influenciado ele é, porque ainda tem mais espaço para evoluir. E essa é a grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala com as pessoas, explica o racionalismo e quer colocá-la, porque é a própria pessoa que está naquele estágio que ela tem dificuldade de ela se reinventar por causa das próprias limitações dela. Então a questão principal que a gente tem que entender é a seguinte: como é que eu começo? Como é que é o caminho para a gente poder aproveitar as oportunidades da vida e viver aprendendo? E é essa parte que eu gostaria de explorar com vocês, e vou explorar de um jeito bem... tem que prestar bastante atenção, tá bom? Para entender, porque é 4 quadrantes, né? Mas as perguntas são complicadas de 4 quadrantes. Primeiro, tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. Daí você fala, o que você sabe e o que você não sabe? Bom, eu sei aquilo que sei. É claro para mim tudo o que eu sei. Se eu vim aqui aprender, eu falo assim, isso eu já sei. Entendeu? Então eu já sei que já sei. Então essas coisas eu já sei que sei. Né? Mas tem coisa que eu sei que eu não sei. Ou seja, olha, esse negócio aí eu não sei fazer. Entendeu? Está claro para mim que isso eu não sei fazer. Né? Agora, tem lá do outro lado, eu falei assim, tem coisa que eu sei, mas eu não sei que sei. Você fala assim, como você não sabe? Não sei, ué. Não sei que eu sei. Você está me dizendo que eu sei, mas eu não tinha essa consciência de que eu sei. Né? E tem coisa que eu não sei,
que não sei. Fala. Oi? Eu só sei que nada sei. É mais ou menos isso daí, tá? Agora vamos para cada uma delas. O que eu sei sobre o que eu sei, né? Por exemplo, andar de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta, né? É aquilo que eu faço de olho fechado. Eu ando de bicicleta. E quem sabe é só subir e andar de bicicleta, né? Mas tem coisa que a gente sabe, é tão fácil, porque a gente já aprendeu, mas de tão fácil eu não valorizo. Então, como é muito fácil, eu dou eu já sei, tá? E eu não uso ou não valorizo. E eu às vezes me chicoteio, porque eu não sei nada, é uma porcaria, porque eu estou focado no outro quadrante, mas eu não começo entendendo o seguinte: o que é que eu sei? E aí a gente foca muito mais nas dificuldades e não usa as facilidades, entendeu? A gente começa pelo lado difícil e não começa por aquele lado que eu já sei fazer. Então é como se a gente está sempre querendo ir para onde eu tenho mais dificuldade, em vez de seguir a partir daquilo que eu tenho facilidade. Percebe que a gente escolheu a rota errada? Eu posso depois me aprofundar mais e explorar mais, que eu já sei andar de bicicleta, eu sei fazer esporte, eu sou bom de esporte, eu faço isso em esporte, ótimo, então isso você sabe fazer. Eu tenho bons ouvidos para música, eu leio com muita facilidade, eu aprendo rápido. Enfim, cada um de nós aqui tem alguma questão que tem muita facilidade. Qual é? Lista e vê se você está usando tudo aquilo que você tem facilidade, porque às vezes você está procurando o outro quadrante. Qual que é o outro quadrante? É o que eu sei sobre o que eu não sei, que é o quadrante da dificuldade, né? Que é o quadrante em que eu sei que eu não sei, né? Eu tenho, esses são os meus limites. Por que o mundo aqui nesse planeta é tão duro? Porque ele leva a gente para os nossos limites. Porque se ele é um mundo de aprendizado, aonde estão os aprendizados? Naquilo que eu não sei. Entendeu? E o que eu não sei dói, porque eu não sei. A gente só tem um problema porque eu não tenho a solução. Quando eu resolvo o problema, ou quando eu tenho a solução do problema, ele deixou de ser problema, né? Então esse quadrante é aquele que vai nos colocar à prova, né? A gente pode se preparar para enfrentar essas dificuldades. Quais são elas? Quer dizer, eu já tenho esse mapa da vida, eu tenho o mapa da onde eu tenho que trilhar, o que eu tenho que melhorar. E voltamos de novo àquele negócio: olha, eu tenho uma dificuldade enorme de não julgar as pessoas. Isso para mim é um desafio. Quando eu vejo, eu estou julgando. Quando eu vejo, eu já... E aí eu perco oportunidades com isso. Legal, o problema começou a ficar claro. Já começou a ter um mapa para isso. E agora eu vou trabalhar nesse mapa, porque se eu vim aqui para aprender, eu tenho que ter um mapa para aprender, porque eu não vou aprender de ouvido, vou aprender sofrendo, é um outro jeito de aprender. Mas se a gente tem aqui o esclarecimento, se a gente já viu que tudo que a questão da inteligência está mostrando que a gente precisa ver essas coisas nas mínimas coisas, é nas mínimas coisas que elas estão. A hora que eu começo a definir um roteiro para a minha vida, eu estou exercendo a espiritualidade. A espiritualidade que a gente fala aqui. Se a minha vida não tem um roteiro, se eu não sei para onde eu estou indo, se eu levo a vida assim e levando dia após dia,
eu não estou exercendo a espiritualidade. Eu estou simplesmente sobrevivendo nesse mundo. E aí você fala, manda, eu não aprendo? Aprende, lógico que aprende. Como é que você aprende? Como é que aprende nessa hora? Sofrendo. Sofrimento só vem para quem não entendeu a lógica da vida. Ponto. Se entendeu a lógica da vida, não sofre. Mesmo quando está numa condição horrorosa da vida. Porque na condição horrorosa da vida ele vai aprender e falar, como é que eu me meti nessa condição horrorosa? Daí tem várias coisas. Ele pode ter entrado nessa condição horrorosa por decisões equivocadas, mas tem hora que a decisão que ele tomou não foi nem nesse mundo aqui, foi lá no seu campo de coisa que ele falou, eu vou enfrentar aquela decisão horrorosa, porque aquela decisão horrorosa vai me dar a casca que eu preciso para aprender, entendeu? Isso é diferente de vir aqui para sofrer. Na verdade, eu vim aqui para aprender, e o aprendizado gera tensão e sofrimento. Não tem como isso não acontecer. Não tem como. Pode ser leve, porque eu compreendo o processo de aprendizado, mas todo aprendizado é angustiante. Mas isso não significa o fim do mundo, porque quando a gente passa aquilo, é uma maravilha. Vamos lembrar os nossos tempos de escola, né? Quando a gente tinha problema com tabuada, entendeu? Pô, aquilo era um inferno. Pô, eu tinha que decorar tabuada, eu tinha que falar com meu pai e minha mãe para ficar tomando tabuada de mim, até não sei. Hoje, ficou fácil, entendeu? Mas naquele momento era angustiante, mas depois passa. Essa é a vantagem do aprendizado. Quando passa, você muda de estágio. Eu costumo dizer o seguinte, é como uma grande colina, é difícil você subir, porque é alto, porque você gasta, você vai contra a gravidade, cansa, não sei o quê, mas quanto mais alto, mais bonita é a vista. Esse é o benefício. E aí, você vai para o penúltimo canal, o que não sei sobre o que sei. Sabe o que é isso? Isso é o espelho embaçado que a gente passa a mão e se enxerga nele. É quando a gente não tem noção do que a gente sabe, mas a gente sabe. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, a gente traz as coisas na nossa bagagem espiritual, e a pessoa passa a vida toda com a mala da bagagem fechada, não abre. Todo o aprendizado está lá na bagagem, mas a pessoa não abre, e não abre porque não consegue acessar. E tem uma orientação do astral superior que explicou de um jeito tão claro isso, que ele fala assim, como é que você abre a sacola, ou a mala, ou o que você quiser, com os seus aprendizados, já feitos em outras vindas a esse mundo? O nome disso é intuição. Quando a gente chega e fala que a gente foi intuído, na verdade não é que o astral superior colocou o que você tem que fazer na sua mente, ele só iluminou no seu corpo fluídico o conhecimento que você já adquiriu em outras jornadas e mostrou para você, você sabe isso. É isso que ele faz, porque ele não pode dizer para nós o que a gente deve fazer, ele só tem que nos ajudar a enxergar o que a gente já sabe. Porque se eu mostrar para você o que você já sabe, você vai colocar em prática. Por isso que é tão importante a gente estar bem assistido, com o pensamento elevado, fortalecido, porque isso permite que o astral superior faça isso conosco.
Caso contrário, a gente não tem as intuições, mas a gente torce um pouco isso, achando que a gente não recebe. Não, Ele não nos ajuda a descobrir em nós o nosso conhecimento. Tudo que acontece no mundo é um aprendizado. Tudo. A lógica da vida é o aprendizado. A lógica da vida é a evolução. Se a lógica da vida é a evolução parte do princípio de que você vai aprendendo. Então o que você veio aqui? Você não veio para sobreviver, você veio para aprender. Então, se a gente não consegue entender a lógica do aprendizado, a gente começa a marcar passo na jornada, nessa experiência da vida, e acaba não cumprindo com aquilo que a gente se propôs a fazer. E quanto mais a gente vai fazendo esse exercício, mais vai ficando claro a resposta à principal pergunta: o que é que eu vim fazer neste mundo? E a resposta a essa pergunta, cada um de nós tem a sua. A gente precisa descobrir qual é. E ela, às vezes, é nas sutilezas. Então, e ela aparece nas nossas reuniões com uma clareza incrível. Nas dificuldades que a pessoa vem enfrentando, no conjunto de dificuldades que a pessoa vem enfrentando. Quer dizer, na sequência de dificuldades que ela vem enfrentando, já vai dando as pistas claras do que ela veio buscar nesse mundo. Porque essa sequência já vai mostrando como um filme. Você percebe aonde é que você está errando? Você percebe o que você precisa melhorar em você? Você percebe aquilo que você não sabe e precisa aprender? E a vida está querendo te mostrar isso. E usa todos os seus atributos, tudo que você já aprendeu, para começar. Esses dois quadrantes, o que eu sei sobre o que eu sei e o que eu sei sobre o que eu não sei, eles são fundamentais para isso. Porque com essas duas coisas, a gente explora os outros dois. Alguma dúvida disso? Fala. O que está no subconsciente está no nosso corpo fluídico. Entendeu? Do ponto de vista espiritual, o nosso subconsciente é o corpo fluídico. Entendeu? É aquilo que a gente traz, mas não fica claro na nossa consciência. Você tem que ir lá buscar. E Freud trouxe isso quando ele falou que grande parte, revolucionou a psicologia, quando ele falou grande parte das nossas atitudes são motivadas pelo subconsciente. Entendeu? E aí você fala, e o que é o subconsciente? É a bagagem. E as coisas que você esconde. Segundo Freud, né? E as coisas que dói, né? E para não doer, você guarda. Entendeu? Mas é porque o espírito está fraco, por isso que ele guarda. Se a gente tem muita coisa guardada, é porque a gente está com o espírito fraco. São várias evidências disso. Quer dizer, quanto mais forte o espírito, mais você traz à tona. Você não tem problema de trazer à tona, entendeu? Mas você precisa se fortalecer. Entendeu? E essa boa assistência que nos ajuda a acessar, e eu acho que esse é um quadrante que a gente tem que explorar bastante, entendeu? E fazer com que as pessoas que chegam às nossas casas também aprendam a explorar isso, aprendam a ter as intuições, mas não no sentido místico das intuições, sempre olhar isso como a lógica, o truque aqui é falar o que é aprendizado e o que eu preciso aprender. É o truque, inclusive, para a gente dizer, eu vim a esse mundo para sofrer. Ou a pessoa fala assim, aquele espírito lá que está sofrendo, está lá naquela condição, é porque ele deve ter feito um monte de coisa na vida passada, né? Ele está pagando dívida, né? Esse é um jeito de perdão, é um jeito de karma, é um jeito de certo e errado, é um jeito de julgamento. Esse jeito é aquele campo que não é o campo do racionalista cristão. O campo de análise do racionalista cristão é o campo do aprendizado.
E nesse campo de aprendizado, o olhar para esses problemas, essas situações é diferente. Esse espírito escolheu vir num ambiente mais desafiador, porque é nesse ambiente desafiador que ele vai aprender mais. Ele não está só se penalizando, ele fala assim: eu preciso aprender mais, eu preciso avançar. Por quê? Porque eu tenho muitas cicatrizes na minha memória. Que cicatrizes na memória? São as coisas que eu fiz, que eu me arrependo de ter feito, que são os erros, entendeu? E para cicatrizar e para desmarcar, tirar isso, eu preciso me expor em situações desafiadoras para aprender e me corrigir. E esse processo de correção é um processo que o espírito tem que passar nesse grande processo de evolução. Obrigado mesmo. Obrigado. E por último, o que não sei sobre o que ou que nada sei, que nem da colega lá, né? Eu sei que nada sei, né? Daí é interessante porque esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, que é um campo que a gente segue porque a gente percebe que a gente está faltando algo. A gente corre o risco na hora que a gente fala: eu estou acostumado a andar por aqui, mas o que aconteceria na minha vida se eu andasse por outros trajetos? O que eu aprenderia lá? O que aprenderia? Quem já assistiu Feitiço do Tempo? Feitiço do Tempo é um filme que passa muito sobre isso. É aquela mesmice e que de repente ele começa a fazer coisas que ele nunca imaginou fazer. Ele é bom, quem não assistiu, assiste, porque é um filme maravilhoso, tem vários ângulos, mas esse é um deles, né? Você percebe como a pessoa vai se transformando, mas mais que isso, como a vida foi obrigando ele a explorar espaços que ele não tinha explorado antes. E daí você fala: aonde é que isso surge? Por que uma pessoa fala? E a gente vê jovens com essa inquietude, a gente vê jovens que às vezes a gente fala assim: pô, não estou me achando. E a gente julga. Na verdade, as pessoas, é claro que pode ter, e é esse o grande risco, de separar o que é explorar de medidas desesperadas, do tipo assim: puta, está uma porcaria a minha vida, eu preciso achar alguma coisa nova. Não, isso é uma medida desesperada. Mas quando a vida está tão normal e a pessoa decide explorar um campo, você fala: por que faz um espírito ter essa motivação para fazer isso? Não está nada errado. A pessoa está equilibrada, a pessoa tem condição, mas está inquieta demais. Por que isso? É um espírito buscando caminhos novos. A gente não tem que julgar, a gente tem que compreender, pô. E aí esses caminhos novos vão dar visões bem distintas para que o espírito possa, a partir delas, se reinventar muitas vezes, buscar novas avenidas de crescimento. É um espírito que chegou num determinado estágio e precisa dar um salto. Qual o problema disso? Nenhum problema. É difícil de estar equilibrado para poder tomar isso de uma forma consciente. Eu acho que esse é o grande cuidado que a gente tem quando recebe alguém nas nossas com esse tipo de problema, ou quando algum jovem no nosso meio, que a gente está educando e tudo mais, com esse tipo de problema, para a gente saber orientar, para garantir que essa exploração não é maléfica, não, é benéfica, desde que o jovem esteja centrado. É muito importante às vezes fazer isso, dar horizontes maiores. E aí, isso não é só jovem não, gente da nossa idade chega num determinado ponto da vida, fala: minha vida acabou, meus filhos já saíram de casa, meus nem aparecem aqui, eu nem vejo, eles não querem neto, então nem enche minha casa de neto, nem começa a arrumar animal, cachorro, não sei o que, começa a achar alguma coisa. Mas que tal uma jornada de exploratória? Que tal abrir horizontes? Que tal entrar num grupo de pessoas da terceira idade para fazer excursões pelo mundo? O que tal fazer uma nova faculdade? Né?
para explorar um conhecimento que eu não tinha. É esse o exercício que está aqui. Quando a gente chega e fala, as pessoas chegam numa determinada idade, fala, pô, minha vida acabou. Pô, acabou nada, tem esse quadrante aqui que você está esquecendo dele. Entendeu? Então você toca a vida, porque ainda tem aquela rua lá, sabe, que você nunca passou. Entra nela para ver o que acontece. E aí as coisas mudam. Faz sentido? Alguém está nessa fase ou não? Hã? Fala, professor. E aí o professor está falando de Édipo que era um rei e a vida dele era uma grande mentira, né? É isso aí. Oi. Tem um microfone ali. Você... Aqui uma dúvida que eu tenho. Vixe, Mário. Pode falar. Sobre o que o senhor falou. Não, é melhor não, eu falo. Está dando microfonia. Fala agora. O senhor falou poucas horas atrás que uma pessoa sofre, a gente sofre às vezes. E quando acontece com a criança que nasce sofrendo, o que é isso? Por quê? Mas que nasce sofrendo porque está num lar ruim, é isso? Ou porque nem sempre. Porque está numa condição física ruim? Todas essas condições, se são conhecidas previamente pelo Espírito, porque algumas delas não são, aí você acaba tendo o seguinte, a escolha do Espírito mesmo de vir numa condição mais desafiadora. Mas compreenda isso, você fala, mas ele vai sofrer, ele veio para sofrer porque ele cometeu algum erro muito grave no passado? Sim e não, a gente não sabe. Mas o fato é que a vida vai ser uma vida sofrida, vai ser uma vida desafiadora, mas isso fortalece o espírito, entendeu? E às vezes é uma escolha, e às vezes é acidente. Às vezes ele imaginou uma coisa e as coisas saíram diferentes do que imaginou. Só imaginar assim, ele imaginou vir num lar e de repente os pais faleceram num acidente qualquer, e ele ficou sozinho. Eu estou contando até a história da minha mãe, né? Mas ficou sozinha com 11 anos de idade, foi morar na casa do tio com 10 irmãos, 10 primos, quer dizer, uma vida completamente diferente do que tinha antes e completamente diferente do que tinha imaginado ter. Marcou? Lógico que marcou, entendeu? Isso marca, mas marca e fortalece ao mesmo tempo, entendeu? E leva isso na bagagem. Planejou isso? Não, entendeu? Mas também não caiu em prantos por causa disso. Muitos caem em pranto por causa disso. Muitos depois ficam traumatizados por causa disso, né? O que é isso? Isso daí já é um espírito que não entendeu o que está acontecendo na vida e não acordou para que essas experiências são todas elas, todos os reveses são oportunidades que a gente tem. Isso a gente fala, mas na hora que passa pelo revés, muitos de nós chegam e falam, putz, mas não precisava ser desse jeito, por que comigo? Vai lá, pode falar. Não tem microfone, fala sem microfone. Nunca é tarde para se aprender? Claro, é isso. Essa é a mensagem final que eu queria trazer aqui para vocês, entendeu? Essa é a mensagem final, entendeu? Nunca é claro. Agora, quando a gente está falando em o que sei sobre o que não sei, nós estamos falando assim, eu preciso me conscientizar, palavra-chave disso, eu preciso me conscientizar disso. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer
lista o que você sabe, faz isso. Por isso que é importante as reflexões no final do dia, por isso que é importante a gente falar assim, o que é estudar a espiritualidade? Estudar a espiritualidade é estudar a dinâmica de aprendizado. Então, por que eu preciso ter os reflexos, as coisas nas reuniões e tudo mais? Para eu poder ir pensando nisso para mim, e ir ajustando a minha trajetória de crescimento e evolução. Então, primeiro passo, me conscientizar do que eu sei. Segundo passo, aprender mesmo. Tem coisa que eu não sei, eu vou me virar até aprender. Entendeu? Eu vou me virar até aprender. Pode perguntar. Marcelino, pode perguntar. Não, daqui a pouco eu pergunto. Ainda faz drama, tá bom. Vou esperar Ok. O que não sei sobre o que sei, a palavra-chave é intuir, intuição. Eu preciso estar preparado para receber intuição. Ela é super importante no processo de aprendizado. Super. A gente quer ver isso quando você tem um desafio. Qual que é o desafio? O desafio, sei lá, se eu chegar aqui num determinado momento, eu tenho que ter uma conversa difícil com alguém. Sempre eu vou ter que ter uma conversa difícil com alguém. Sempre eu vou ter um conflito para resolver. Nessa hora do conflito, da conversa difícil, eu tenho que medir as palavras, eu tenho que medir o meu gesto, o meu olhar, o momento que eu vou falar, eu tenho que medir o que eu vou dizer e estar preparado para reagir adequadamente com o que a outra pessoa vai dizer. Tudo isso faz parte da dinâmica de uma conversa difícil. Se eu estiver bem, eu vou usar toda a minha bagagem espiritual para fazer isso, mesmo com as coisas surpreendentes, porque sempre vai ter uma reação que eu não imaginava. Nessa hora, se eu preparei bem o ambiente, se eu estiver bem, eu vou saber dar uma resposta. Eu não vou ficar assim, e perder o discurso. Eu vou ter na hora, da onde veio aquilo que eu nem sei? Veio da intuição, mas esse é seu. Para ver que isso é seu. Então comece a colocar isso na sua listinha, porque é seu. Traz ele para esse quadrante. Estava escondido lá. Aonde? No subconsciente ou no corpo fluídico. E o último é a palavra-chave, explorar, né? Que quando a vida termina um ciclo, o próximo ciclo, se a gente tem claro os ciclos da vida e os ciclos dos nossos aprendizados, a gente já tem que estar pensando no próximo ciclo. Se eu tenho uma carreira corporativa, uma carreira acadêmica, vai chegar num determinado ponto dessa carreira profissional que eu cumpri um ciclo. O que eu vou fazer depois? É o segundo ciclo. Se eu não tenho ideia, eu vou explorar. Se eu não tenho uma carreira profissional, mas tenho uma carreira em casa, termina o ciclo, esse ciclo da vida terminou, eu preciso explorar. Aconteceu um revés na minha vida, e de repente perdi alguém querido, seja por que for a razão, eu falo, eu preciso me reorientar. O que eu faço? Explorar. Você vê que essa estratégia do explorar não é uma estratégia tão inusitada assim. Ela tem várias utilidades na nossa vida, e eu preciso aprender a explorar, a usá-las. Vai lá, Juscelino, quer perguntar? Acabou aqui. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Wilson. Eu acho que o conteúdo foi melhor do que a capa. E vou explicar porquê. Eu, quando vi o tema no programa, inteligência espiritual, eu espero que isso não seja traduzido nas novas edições das obras, porque inteligência espiritual é uma... Né? Não sou eu que estou cortando não, hein, Juscelino? Alguém está cortando aí, ó.
Fala que eu traduzo aqui. Ok. Estava a dizer, a inteligência espiritual, nós falamos, foi ilustrado com a inteligência animal. A inteligência está na essência. Okay? Vamos desligar isso aqui, ó. Eu estava a dizer, falar de a expressão inteligência espiritual não faz sentido, porque inteligência em si, ela está incutida na ideia de espiritual. Dizer inteligência espiritual é uma duplicação. Mas eu entendi com o conteúdo que queria dizer com inteligência espiritual. Mas eu espero que não seja usada a expressão traduzida nos manuais, nas novas publicações. Mas eu queria também acrescentar algo muito interessante sobre os quadrantes da aprendizagem. Principalmente o último quadrante, que é um quadrante de risco. E de risco porque eu lembro-me, isso é um exemplo desse quadrante, em 1990, quando os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque, por causa de armas de destruição maciça, explicaram no fim porque é que invadiram. Não sabiam que tinham armas de destruição maciça nessas armas biológicas. Significa que esse último quadrante tem que ser explorado e analisado com muito cuidado, porque tem um risco, porque a pessoa sai da sua zona de conforto, vai explorar novas aprendizagens, mas tem que ir com muito cuidado para não se atrapelar. Pode ter problemas com esse quadrante, mas está excelente. E eu digo com sinceridade, e o Wilson sabe que eu sou, nessas coisas eu tenho a sinceridade, para mim já valeu a pena ter vindo ao 3º Congresso. Não, eu acho o Juscelino uma das mentes mais críticas do nacionalismo. Eu fico muito honrado, Juscelino. E eu acho bom que tenhamos mentes críticas, e temos muitas mentes críticas. É por isso que a gente aprende em conjunto, aprende com a troca, né? E eu quis enfatizar bastante essa questão do aprendizado. Ele vai ser um tom importante do Congresso todo. A gente vai trazer bastante isso. Eu acho que é o nosso grande diferencial. A gente vai explorar isso bastante, né? E para nós mesmos, né? Eu acho que tem risco mesmo nesse quadrante. Eu estou com uma sobrinha que uma carreira extraordinária, largou tudo para viajar pelo mundo. Largou tudo. E falou, vou fazer 1 ano de viagem. Está agora onde era? No Nepal? Nepal. Mas já esteve na África, passou pela África inteirinha, comunidades africanas muito pobres, andou por tudo lá. Está aprendendo muito. Mas é muito centrada. Né? Então, daí você fala, ela podia não fazer isso, mas o que faz um espírito fazer isso? Para mim é uma incógnita. Eu quero acompanhar a vida dela para aprender com ela. Entendeu? E é assim que a gente aprende coletivamente. Né? E em 2015 eu resolvi parar de controlar as coisas, porque aí eu entendi que eu não controlo nada. Aí eu fui para a área da saúde, e aí eu fui estudar biomedicina. É um desafio enorme para mim, porque o outro eu nado de braçada, mas esse é um campo completamente novo que eu tenho que explorar. Estou indo para terapia integrativa. Então, assim, é um desafio porque você tem que ampliar a tua percepção de mundo. Né? E aí você sai da zona do controle, porque eu só fiz contabilidade, controladoria, só a área de controle, achando que eu controlava alguma coisa. Quando eu olhei para dentro de mim e falei, eu não controlo, aí eu fui para a área da saúde. E na área da saúde não tem exatidão em nada, né? Então, assim, você tem que explorar isso o tempo todo. O novo, novas tecnologias, novas descobertas. E é o desafio, acho que é o desafio espiritual,
para o crescimento da gente enquanto espírito, enquanto desenvolver e evolução aqui na Terra, né? Então o risco vale a pena. Eu acho que é importante isso. Legal. Assim, por isso que aqui no Congresso a gente escolheu de dar os depoimentos, né? Porque, e a gente vai falar um pouco no final do sábado, a gente vai falar sobre os depoimentos. Mas os depoimentos dão essa riqueza. Por que as pessoas escolhem os caminhos da vida, né? E essa escolha a gente aprende com elas. 10 minutos. Quem vai? Quem vai aqui? Bom. Vera Lúcia, da filial Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Qual a estratégia que um orientador deve usar para tentar mostrar para o assistente o que de fato é a intuição? Esse é o desafio. Nós vamos falar sobre orientadores, é o próximo bloco. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, mas fiquei sem som. Mas explicar a intuição é a gente se desapegar das questões mais místicas da intuição. Entendeu? O grande problema nosso é que tudo que se diz respeito à espiritualidade, a gente associa, não a gente, mas a sociedade associa à religião, a questão sobrenatural, né? E na verdade, por isso espiritualidade está nas pequenas coisas. O que a gente está fazendo aqui é uma troca espiritual. Do ponto de vista espiritual, a gente está aprendendo coletivamente, entendeu? Está trocando ideias. Ideias, essa troca é a essência do aprendizado espiritual. Vai lá. Sou eu mesmo, né, que eu tenho que te levar. Já estou fazendo 2 papéis, eu vou ganhar dobrado hoje. Depois adequado. Carlos Alberto, ao patrocínio. Eu queria estar ali. O meu está com a bateria, não? Então, repetindo aqui, Carlos Alberto, da Patrocínio. Queria aproveitar a dúvida da senhora que me antecedeu, que perdurou porque houve uma falha da comunicação, da microfonia. Então, ela abordou um assunto interessante, que, vez por outra, vem reflexos das nossas reuniões, tanto público desdobramento, que é a questão da criança, que já nasce com uma gama de sofrimento. De toda a natureza, né? Isso. E de formações físicas. E a gente aprendeu isso agora. Se soubesse, se quisesse vir para sofrer... É só você falar assim, ó. Se quisesse... Como é que a pessoa vem sabendo que vai para um lugar para sofrer? Até por inteligência a pessoa não viria. Não é isso? Agora, talvez seja aí a explicação da troca da palavra, do termo sofrimento por crescimento. Ou seja, a pessoa escolheu aquelas dificuldades para aprender. Isso. Se aprende até com sofrimento, não é isso? Gera angústia. Certo. E aí... Tem aprendizado. E aí eu até extrapolaria dizendo que aquele sofrimento, eu já vi muita coisa nesse sentido, é o aprendizado que dá coragem à pessoa para continuar vivendo e crescendo espiritualmente. É isso mesmo? Claro. Sem dúvida. Agora, é muito difícil a gente estabelecer essa... Por que nasce com tanto sofrimento, ou por que vem uma criança com tanto defeito e tudo mais, né? Às vezes é por acidente mesmo, entendeu? Às vezes na hora do nascimento enforcou com o cordão umbilical e aí teve um problema cerebral. Pô, o espírito não pensou nisso, entendeu? Isso é um acidente, entendeu? A mãe morreu na hora do parto. Acontece, entendeu? Essas coisas acontecem, a gente é que mistifica. Bom, eu vou responder essa e depois a gente muda para outro tema. O espírito, então,
é progresso. O espírito, então, é o progresso da rentabilidade do aprendizado das evoluções das espécies. É isso? É resultado do crescimento, do aprendizado da evolução das espécies. Da inteligência que está no mundo animal, no mundo vegetal, que ele vem, essa inteligência vai pairando por todas as espécies, vai animando todas as espécies, e o ser humano é uma delas. É a questão da ideia da árvore. Nós somos um braço da árvore. Vocês podem pegar, pega na internet e observem isso. Pedem onde está o homem na árvore da vida. Vocês vão ver onde ele está. Ele é um braço da árvore. Ele não é, nem é a ponta, é uma das hastes da árvore. Entendeu? A gente precisa ter isso também em mente, né? Gente, era isso que eu queria. Nós vamos mudar. Vocês vão falar, pô, você de novo aqui? Na verdade, quem iria dar esse próximo bloco era o Cláudio Bengosi. Eu acho que quem assiste às reuniões de São Paulo sabe que é o Cláudio Bengosi, mas ele teve impossibilidade de vir. Então a gente vem desenvolvendo um programa de orientadores. E a gente gostaria de apresentar esse programa de orientadores. Colocamos ele depois, exatamente depois dessa nossa fala aqui, porque ele é uma continuidade. A gente vai poder avançar um pouco sobre isso que a gente falou aqui, tá bom? Podemos mudar? Então, muito obrigado por essa. Obrigado pelas perguntas. Você troca? Você troca? Você agradece ao pessoal que está na mídia social. Ah, tá bom, tá legal. Tá. Pedir sinceras desculpas por alguns problemas técnicos, mas... Ah, tá bom. Tá, ele está me alertando aqui para eu agradecer ao pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo online. Agora a gente encerra a apresentação online. Amanhã nós vamos estar às 16. Amanhã nós vamos anunciar nos próprios canais do YouTube e do Facebook, mas amanhã a gente está de volta. Muito obrigado aí para quem está nos assistindo virtualmente, e desculpa pelos alguns problemas técnicos que tiveram na nossa transmissão. E amanhã nós vamos 15h45 a gente vai estar falando, vai ser o Jorge Fares, que vamos estar online falando aqui, só online, às 15h45. O pessoal que está aqui começa normalmente amanhã, mas aí nós vamos falar das atividades sociais com o Jorge Fares, tá bom? Muito obrigado.